capítulo 18, verso 15 em diante, diz o seguinte: a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ter mais uma oração? Feche seus olhos. Senhor Deus, somos gratos pela tua palavra e pedimos teu socorro e teu auxílio para a compreensão e para mudança de coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Assentados, ouçam ainda. Eu quero ler mais 3 textos. Eu vou dizer o endereço, mas se quiser só ouvir, pode ouvir, não tem problema. Tiago capítulo 3, versos 7 a 10 diz o seguinte: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva a Deus, às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Êxodo, capítulo 20, verso 13. 2 palavras simples: não assassinarás. E por último, Mateus 5, verso 21. Continuam me ouvindo bem? Sim? Porque deu uma... Estava rodando? Tá. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Esta é a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, resoluções de conflitos internos no reino, resoluções de conflito no reino. E hoje, nesse texto, nós vamos refletir sobre o que significa ganhar o irmão no texto, ou a ideia da reconciliação como algo que faz parte da missão. Meus irmãos, eu ia fazer uma coisa que não vou fazer para nós ganharmos tempo.
Mas eu ia abrir esse momento citando nome por nome de quem está aqui. Sabe, nome por nome. Para dizer, eu vou pregar para você. O que é que eu quero com isso? Já tirar uma certa prática muito comum, que é ouvirmos sermões pensando, isso é para o outro. Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, sabe? Isso já aconteceu com você? Porque comigo já. E não foi apenas uma vez. Muitas vezes é distração mesmo, sabe? A gente está distraído e a gente ouve alguma coisa que tem a ver com algo que a gente já viu, já presenciou, e pensa, fulano tinha que estar aqui, ou então, olha, isso é para o fulano. É uma possibilidade, uma distração. Mas um outro motivo para isso, na verdade, um outro motivo para isso é fuga. É fuga, é uma tentativa de minimizar a sua própria situação, né? Então eu pensei nisso, sabe? Berg, eu vou pregar para você. Marcelos, eu vou pregar para você. Guilherme, eu vou pregar para você. Cláudia, eu vou pregar para você. André, eu vou pregar para você. E assim, com cada um. O Senhor vai falar pela palavra para você. E talvez, como eu disse no início do culto, o sermão mais duro que eu já preguei, irmãos, em toda a minha vida. Mas deste sermão dependerá a tua vida e a vida dessa igreja. Sobretudo quando eu lembro que eu vou ficar 30 dias fora. Sair de férias. Então, deste sermão dependerá se daqui a 30 dias, quando eu voltar, ainda vai haver uma igreja. Porque vai depender do quanto vocês se dobrarão à autoridade do texto para resolverem as suas questões. No domingo passado, quando nós começamos essa série, nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, que não há resolução de conflito sem algum nível de arrependimento, de reflexão real e percepção de erro. E nós vimos que ninguém se arrepende de absolutamente nada rindo. Você já se arrependeu de verdade de algo enquanto ria? Não. Não. E o próprio apóstolo Paulo lá vai falar sobre uma certa tristeza. E a gente percebe então que ele buscava isso. Ele disse lá, olha, eu me arrependo muito de ter sido tão duro com vocês. Mas, ao mesmo tempo, não me arrependo. Porque eu estou vendo o resultado. E qual foi o resultado? Uma tristeza promovida pelo próprio Deus no coração de vocês. E ele faz até uma diferenciação. A tristeza que vem de Deus, ela salva. A tristeza que vem do mundo leva para a morte. Vimos na semana passada isso. Qual a diferença de uma para outra? A tristeza que vem de Deus é uma tristeza que, ao tocar no seu coração, faz com que você perceba a sua maldade cometida contra outra pessoa e não se justifique. Ou seja, a tristeza que vem de Deus, ela... Por que a gente entristece, irmãos? Porque o nosso ego é um monstro que quer o tempo todo sobressair. Mas quando Deus vem imprimindo essa tristeza, ele vem esmagando esse ego e a gente fica triste. Mas é uma tristeza que leva ao arrependimento. E a tristeza do mundo? É uma tristeza no seguinte nível:
Fiquei triste, fiquei chateado. Por quê? Porque fulano veio dizer que eu errei nisso, mas fulano erra muito mais. Meu irmão, o pecado e o problema do fulano não importa, não é isso que está em discussão. Você tem que olhar para você primeiro. E se a pessoa que veio te corrigir tem alguma razão, na verdade, o teu ego tinha que morrer. Mas a tristeza que vem do mundo é uma tristeza de a pessoa está inconformada. E Paulo diz que é uma tristeza que leva para a morte. Então, qual era o objetivo de Paulo na busca pela repreensão? Vimos isso domingo passado. O que o apóstolo almejava lá em 2 Coríntios? Ele buscava, pela repreensão, fazer com que o povo se arrependesse. E isso só aconteceria com uma tristeza, e não contando piada que nem aquele pastor bobão. Esqueci o nome dele. É, qual deles, né? E não contando piada, né? Se você vai para uma igreja e você ri mais do que se arrepende, você está correndo sério risco ali naquele lugar. Bom, e lá em 2 Coríntios, qual foi o resultado da igreja se arrependendo? Caramba, alegria, novo vigor, tanto para o pastor Paulo, quanto para Tito e para toda a igreja, alegria. Então, quando você tem um problema, um pecado, quando você tem uma ruptura entre relacionamentos, embora às vezes seja pontual, é um irmão com o outro, mas a igreja inteira sofre com isso, ao mesmo tempo. E detalhe, porque veja, Paulo promoveu aquela tristeza neles, mas ele não ficou alegre com isso também. Então é uma tristeza que pega todo mundo, mas que quando vem de Deus, a consequência é reconciliação, alegria, crescimento. Ou seja, só benefícios. A grande questão, irmãos, então, e nós vamos ver isso no texto de hoje também, é que parece que há um padrão humano de quebra de relacionamentos. Há um padrão. Eu falei isso domingo passado, desde Gênesis 3. A realidade humana é conflito com Deus, uns com os outros e com a própria criação. Conflito. No domingo passado, falamos então sobre essa resolução, pensando pastor, igreja, que foi o caso de Paulo, mas que os princípios ali se aplicam a todos. Hoje, mais especificamente, vai ter uma relação igreja a igreja, sabe? Ovelhas, ovelhas. E há um pressuposto nisso tudo. Qual é o pressuposto? Por que que o coração humano é algo que constantemente tem uma tendência a partir relacionamento? Por que isso? Por uma razão muito simples. O seu coração é assim, o meu coração é assim. Via de regra, estamos sempre cheios de atitude de desprezo, às vezes desprezo pelas pessoas que consideramos diferentes de nós ou inferiores. Um desprezo que leva a ressentimento, raiva e ruptura de relacionamento. De maneira geral, irmãos, o que Jesus está nos dizendo é que os relacionamentos humanos precisam constantemente de reparo. Então, é algo que, sim, e eu falei isso também no domingo passado, não é? Que nós não vamos maquiar o defunto. Não vamos dourar a pílula, camuflar e fingir que não há conflitos na igreja de Jesus. Se a Bíblia inteira, o apóstolo Paulo, os apóstolos, Jesus, toca nesses assuntos, nós não podemos fingir que não é uma realidade. E que é algo que
precisamos constantemente reparar. E se resolver. E se isso que eu estou falando já for algo que você percebe e reconhece honestamente, o meu coração é assim, mas o padrão do reino de Deus é um reino de paz. Significa que constantemente eu vou ter que buscar resolução de conflito. Porque nesse mesmo processo eu também estou crescendo, eu também estou amadurecendo no Senhor. Ou seja, se você reconhece isso, se for algo que você reconhece, só reconhecendo isso, você estará disposto a fazer parte de uma comunidade cristã. Uma pessoa que não quer se envolver em conflito. Alguns aqui ainda não são membros dessa igreja, né? Você não quer se envolver em resolução de conflito, dá tempo de você ainda virar budista. Dá tempo, sabe? Seishonoye, sei lá, vai procurar uma religião zen, em que o único problema que você tem é porque o sapo, quando pulou, sabe, não deu tempo de você fotografar, sei lá. Vá procurar uma outra proposta religiosa. Por quê? Porque para fazer parte de uma comunidade cristã, você tem que, reconhecendo tudo isso que eu estou falando, também estar disposto a entrar na proposta de resolução. Que, inclusive, esse vai ser o tema central do último sermão dessa série quando eu voltar. Bom, dentro de uma comunidade cristã, então, e é disso que o texto também está falando, todo membro é responsável por manter os seus relacionamentos calibrados. Sabe aquele negócio? O irmão cria problema na igreja, ou um problema surge. Estou pensando se eu posso usar alguns termos aqui. Mas como eu já chamei outros de miseráveis, eu acho que esse eu posso, né? O miserável chega no pastor e quer que o pastor resolva. Mas espera aí. Isso é desobediência a Jesus. Pensar que é o pastor que tem que resolver o seu problema com outro irmão na igreja, sem ter passado pelo processo que Jesus instruiu. Vocês estão entendendo o ponto? Você quer ser membro de uma comunidade cristã? Talvez, antes de se tornar membro, por exemplo, se você olha para um discurso como esse e diz: eu tenho muita dificuldade com isso, não sei se eu consigo. Não tem problema. Talvez a gente vai ter que trabalhar ainda, caminhar uma segunda, terceira milha com você em relação ao evangelho, até que você se perceba apto a ser membro de uma comunidade cristã saudável. Porque o que implica ser membro de uma comunidade cristã saudável? Nós vamos ver aqui. Com amor e compaixão, entrar em conflitos. Entrar em conflitos. Porque, de novo, cada membro é responsável nesse processo. Então, meus irmãos, imagine aí a seguinte cena, tá bom? Todos tomaram café reforçado? Eu disse que o sermão hoje ia ser longo. Eu avisei lá no grupo de novo, hein? Eu só estou numa introdução. Imagine a seguinte cena. Você entra na igreja num domingo pela manhã. Uma bela manhã como essa. Você louva o Senhor com uma marchinha. Ou uma música suave. As pessoas estão sorrindo, felizes. Mas o seu coração está pesado. Sentado, então, do lado oposto a você, está alguém que um dia foi alguém próximo, um irmão íntimo na fé. Talvez um confidente, um amigo.
mas que agora vocês quase nem se falam mais. Não houve escândalo, não houve gritos, talvez até grande parte da comunidade nem perceba isso. Mas alguma coisa aconteceu. Talvez palavras duras, promessas quebradas, uma indiferença que vai crescendo, como a chamada raiz de amargura. Ainda vou falar mais dela mais à frente. Mas algo vai crescendo. E agora o que era uma comunhão virou distância. Veja, vocês ainda cantam juntos. Vocês estão no mesmo ambiente. Vocês ainda cantam juntos, vocês ainda ouvem o mesmo sermão, mas você não olha mais nos olhos. E sabe o que é mais estranho? Que isso se repete com outras pessoas. E levamos a vida construindo falsas comunidades de fé. Porque isso tende a se tornar um padrão geral, onde todos apenas fingem que estão bem. Vem para um momento como esse, cumpre a sua função social religiosa, sai daqui ter uma catarse emocional, uma síncope, aliviado, e vai para casa viver sua vida. Segue o enterro. Prossiga o enterro. Nós vamos tendo, então, pequenos atritos que nunca vão sendo resolvidos, reclamações que não são confrontadas, mágoas que vão sendo gradativamente varridas para debaixo do que a gente pode chamar de um tapete espiritual. A igreja continua porque ela é de Jesus, mas a comunhão morre. E, meus irmãos, Jesus sabia que esse tipo de coisa iria acontecer. Ele sabia disso. E nos deu Mateus, capítulo 18. Hoje, nesse texto, ele apresenta uma estrutura divina. Mas veja, não uma estrutura para punir pecador. Veja se vocês concordam comigo. Uma estrutura divina para salvar relacionamentos. Esse é o objetivo da resolução de conflito. É manter o que Cristo fez. Se na queda humana de Gênesis 3 houve ruptura de relacionamento, o Filho do Homem veio para reconectar a humanidade com Deus e uns com os outros e com a própria criação. E nos dá, irmãos, um passo a passo para que nós, com amor e graça, mantenhamos o que ele, pelo sangue dele, fez. Tem noção disso? O sangue de Jesus promove um ajuntamento de fé, de pessoas, de etnias, situações sociais, emocionais, financeiras, diferentes, mas todos juntos, com alegria diante do Senhor. O sangue dele fez isso. E nós pisamos no sangue dele e cuspimos na face dele. Quando nos achamos ou nos colocamos de alguma maneira superior ou mais ou tão importante quanto qualquer outro na igreja. Jesus quer que nós salvemos relacionamentos. O objetivo não é punir, mas salvar relacionamento. O objetivo também não é proteger reputação, por outro lado, mas guardar o corpo de Cristo dessa divisão silenciosa e fatal. E por que eu digo isso? Pelas conclusões finais do que ele vai dar. Considere como alguém que não é um de nós. Ou seja, ao mesmo tempo que não é para punir, é para salvar relacionamento, também não é para preservar reputação, mas é para expor.
é para expor. Por quê? Porque se não houver o confronto expositivo proposto por Jesus, o que você está construindo é uma comunidade de fé que está fadada à morte comunitária. Então a gente vai descobrir nesse sermão de hoje que o reino de Cristo, ou no reino dele, reconciliação não é opcional. E muitos têm a tendência de olhar para esse texto e pensar assim: se o sujeito que não está se arrependendo for até o fim, ele será então excluído da igreja. E é isso que o texto está dizendo mesmo. A gente vai chegar aqui. Mas a gente não para pensar que isso tem que ser aplicado, inclusive, naqueles que fazem a opção de não querer se conciliar, de não buscar conciliação. Eu estou me adiantando até um pouquinho aqui no meu ponto. A gente vai chegar lá. Qual a ideia principal, então, aqui, meus irmãos? Jesus nos chama a tratar o pecado entre irmãos como uma missão de reconciliação, de redenção. Como? Exercendo verdade em amor, com autoridade espiritual, e vamos ver, inclusive, dependentes dele, orando a ele. Então o Senhor Jesus nos dá o recurso para trabalhar conflitos entre irmãos dentro do reino. E esse recurso, além do próprio evangelho, que é a base de tudo, o Senhor nos dá a comunidade cristã, a igreja. Então, já a partir do verso 15, nós vemos a realidade do conflito. O conflito é real. Se teu irmão pecar contra ti. Meus irmãos, o termo se aqui não é algo no sentido de que, caso aconteça, pode acontecer. Jesus ele não está dizendo assim, olha, se por acaso, o Senhor Jesus ele parte da suposição de que no reino pecadores salvos ainda irão pecar uns contra os outros. Ele está partindo desse pressuposto. Tá? Ele não está preocupado com se isso acontecer, mas a ideia aqui é o que fazer quando acontecer. Porque vai acontecer. Se o seu irmão... Então, alguns primeiros pressupostos aqui do que Jesus está falando. Veja, ele é um cristão. Se o seu irmão... Mateus 18 se aplica a pessoas que não são cristãs. Meus irmãos, num certo sentido, o princípio até deve ser aplicado. Não é, a gente não vai trabalhar isso hoje, vai ser o próximo, sobre alguns conflitos que nós, pelo evangelho, temos que entrar. Então, num certo sentido, os princípios podem ser aplicados. O princípio de você sentar diante dessa pessoa e, francamente, com amor e misericórdia, trazer à pessoa a reflexão sobre o seu erro cometido. Mas o ponto é que, por não ser cristão, o segundo passo aqui que Jesus propõe na resolução de conflitos não faz diferença. Por não ser cristão, uma pessoa... E no máximo ela vai dizer, tá bom, me desculpa, sabe? Isso aqui é para cristão, o seu irmão. Ou seja, trata-se de uma situação em que ambos professam a fé. Ambos professam o evangelho. Então, para relacionamentos na igreja, se é um relacionamento rompido,
Jesus diz, dentro da igreja, vá. Ele não diz, espere. Sabe aquele discurso? Ah, o tempo tudo cura. Cura coisa nenhuma. No máximo acontece como Moisés, que ao matar um egípcio enterra o corpo na areia e o vento revela, sabe, o esqueleto do armário. Tempo não cura coisa nenhuma. Vá, objetivamente, intencionalmente, e você vai com um motivo. Mostre a ele o erro. Revele a ele o erro. Irmãos, vocês perceberam então que o texto começa: se o seu irmão pecar contra você, e ele vai fechar esse trecho no verso no verso 17, para no verso 18 ele trazer alguns outros pressupostos. Mas no verso 17 ele vai fechar esse texto dizendo: considere-o um gentil e publicano. Então ele começa com o irmão, mas só vai considerar que ele não é irmão em que momento, meus irmãos? Depois de toda a etapa. Depois de toda a etapa. Então, há um pressuposto aqui. Por que só no final é que eu vou tratar ele como um não cristão? Porque o pressuposto é, ele é cristão. Eu estou rompido com alguém. Houve uma quebra de relacionamento. Houve um pecado envolvido aí que nos separou. O primeiro pressuposto é, ele é um irmão meu. E quando você tem esse primeiro pressuposto, você tem que lembrar que esse pressuposto, ele é um irmão, nasce do Evangelho. Então, tudo começa com a lembrança do Evangelho, do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, antes miseráveis pecadores. Começa lá. Não é à toa, meus irmãos, que no verso 21 em diante, Pedro faz aquela pergunta sobre quantas vezes eu devo perdoar, e Jesus responde e conta a parábola do servo que teve uma dívida muito alta. Nós lemos, nosso irmão leu aqui na nossa liturgia a parábola. Uma dívida muito alta, e depois ele não perdoa um outro que tinha uma dívida menor. Porque qual é o pressuposto aqui? Se eu preciso primeiro lembrar que ele é um irmão e por isso eu vou até ele, eu preciso antes disso lembrar que o Senhor Jesus pagou uma dívida muito maior que eu tinha, assim como pagou a dele, a desse irmão. E por isso nos fez irmãos e podemos nos reconciliar. Faz sentido isso para vocês? Estão entendendo aqui o ponto? Esse é o primeiro pressuposto, então. E aí, o que é um cristão nesse contexto? Um cristão, meus irmãos. Então, eu estou dizendo, o pressuposto é, ele é um cristão. E o que é ser um cristão aqui? Um cristão é alguém que se submeteu tanto à palavra de Deus, então é alguém que se submete à palavra de Deus, quanto também se submete ao seu irmão que o está corrigindo pela palavra. Vocês estão entendendo? Entende por que isso aqui não vai ter o efeito desejado com um não cristão? Porque o não cristão não se submete à palavra de Deus e logo não vai se submeter a você, mesmo que você esteja com a palavra aberta. Até aqui, todos comigo? Ok? Fazendo sentido? Então o pressuposto é de que, sendo cristão, ele vai se arrepender. Por isso que esse é o primeiro pressuposto para resolver o conflito. Houve uma ruptura. Eu sei que me colocando diante dessa pessoa para resolver, vai ter conflito. Vai ter tristeza.
Lembra do sermão de domingo passado? Estamos buscando a tristeza que vem do Senhor, que traz arrependimento. Vai ter tristeza, mas eu posso e devo ir, por quê? Sendo um cristão, alguém que se submete à palavra, ele vai se arrepender. Por isso, irmãos, o início do processo de reconciliação vai até a terceira fase, sempre pelo pressuposto de que ele é um irmão. Jesus vai dar 4 fases aqui. 4 fases. As 3 primeiras estão dentro do mesmo pressuposto. Uma outra pergunta: por que nessa primeira fase, então, porque Jesus falou, olha, ele pecou contra você, teu irmão pecou contra você, vá para buscar a correção. Por que eu preciso ir até ele e fazer com que ele veja o seu pecado? Porque esse é um outro problema que nós temos. Nós realmente pensamos assim, fulano pecou contra mim. Pode ter sido isso mesmo. Jesus não está descartando isso. O cara pode estar provado. Bom, na palavra de Jesus aqui está mesmo errado. Mas por que Jesus está mandando a gente ir? Porque na nossa mente a gente pensa assim, ele sabe o que ele fez. Por que eu tenho que falar para ele o que ele fez? Por que eu tenho que revelar os seus olhos? Por que eu tenho que, de maneira dolorosa, expor não somente a dor que eu estou sentindo pelo que ele fez a mim, quanto expor ele, sendo que ele sabe? Você parou para pensar nisso? Qual o sentido disso? Por que eu tenho que ir lá falar uma coisa que o cara já sabe? Meus irmãos, porque nós temos aqui um outro pressuposto de Jesus. Qual o pressuposto envolvido aqui? É que é realmente possível que esse irmão não saiba que pecou. É possível. Por isso você tem que ir e revelar a ele o seu pecado, confrontar o seu pecado, porque pode ser que ele não saiba. E pastor, por que esse pressuposto? Porque, irmãos, esse é o pressuposto do reino de Deus para com a humanidade. Esse é o pressuposto do reino. O que eu quero dizer com isso? Veja. Você se considera hoje alguém perdoado por Jesus? Eu espero que sim. Espero que sim. Mas você só foi perdoado por quê? Porque em algum momento da sua vida você se arrependeu de uma vida de pecado distante do Senhor. Porque só há perdão se houver arrependimento. Pergunto: antes de contarem para você a história de um Deus santo que envia o Filho para ser sacrificado no seu lugar, levando os seus pecados, antes você sabia que era pecador? Ou se sabia que era pecador, você sabia da gravidade do seu pecado? Estão acompanhando meu raciocínio? Se Jesus, pela sua vida, obra, morte e ressurreição, não nos revelasse o quão pecadores somos, passaríamos a vida nessa terra sorrindo e caminhando para o inferno, sem ter noção da gravidade do nosso mal, do nosso coração. Não sabíamos. É como assim, Jesus ele teve que encarnar para nos mostrar o óbvio. Qual é o óbvio? Que o padrão de humanidade perfeita se encontra nele, porque ele é santo, 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 como o Pai. E nós não somos. Ou seja, confrontar pecado tem relação com fazer com que a outra pessoa caia em si sobre algo que ela não sabia. Porque o pecador, sem Jesus, não sabe que é pecador. E não sabe que o inferno é desejável para a vida dele. Faz sentido isso que eu estou falando? Meus irmãos, se dúvidas surgirem nesse sermão, não deixe de anotar isso. A dúvida. Anote no teu celular, numa folha,
que durante a semana isso vai ser tratado no grupo de comunhão. Então, esse é o objetivo da lei de Deus, da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus não é salvar. Da lei de Deus, perdão. Não é salvar. O objetivo é revelar o caráter santo de Deus e o nosso pecado. Conduzir o pecador até Cristo. E por último, instruir este que se arrependeu. Esse é o objetivo da lei de Deus. Esse é o pressuposto, então, que Jesus está tratando para que nós, obedecendo, revele, confronte o pecado do outro. Pode ser que ele não saiba. Se não houver a revelação da nossa própria realidade, de forma que venhamos a ser confrontados com o padrão de santidade de Deus, nós não vamos ter a tristeza e a percepção necessária para o arrependimento. Então, eu vou repetir essa ideia aqui, tá? Pode ser que o sujeito não saiba que ele pecou. Se não houver a revelação da nossa própria realidade de forma confrontadora, não vamos ter do que se arrepender. Pode ser que a pessoa não saiba. Então, vá e repreende-o. Então, uma pessoa ela precisa ser repreendida. Essa pessoa é alguém que, de fato, se encontra num estado... Veja, se a pessoa não sabe que pecou, não tem essa percepção, ou até ela sabe, mas se recusa a se arrepender para se reconciliar, essa pessoa ela está no mesmo estado de alguém que não conhece Jesus. Ela se encontra numa cegueira grave espiritual. Ela está cega. O pecado dela precisa ser revelado, ser confrontado. Há um torpor aqui. Ela está igual ou parecida com o não cristão. É uma pessoa que ela quase que ela tem que se converter de novo. Quase que tem que entender o evangelho, talvez, de uma maneira que ela não entendia. E o propósito de ir até essa pessoa, então, não vai ser só para repreender. O objetivo não é esse. Sim, repreender ou apresentar o erro que está acontecendo, mas reconquistar esse irmão para retomar relacionamento. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Interessante essa frase final, porque é o mesmo termo que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai usar em outros momentos para dizer que alguém se converteu a Jesus. Ganhamos A, B ou C. Então, irmãos, primeira etapa, particular. Particular, com o objetivo de ganhá-lo para Jesus, de tirá-lo do seu estado de torpor, de cegueira espiritual, porque ele está neste estado. E eu, de maneira misericordiosa, porque lembro do Evangelho, leve em consideração esse fato. Pode ser que não seja apenas maldade do coração dele não vir se arrepender e se reconciliar, mas pode ser que ele está cego espiritualmente. E o meu objetivo é ganhá-lo novamente, como quem ganha para Jesus. Só que no primeiro momento eu faço isso em particular. Se eu chego até aqui e o sujeito se arrepende, meu irmão, está resolvido. Acabou. A paz está estabelecida. Assunto encerrado. Morre ali. Mas veja, irmãos, ainda assim, o Senhor Jesus, ele vai colocar um elemento de dúvida aqui. Porque pode ter algo ainda no meio do caminho. O Senhor Jesus, ele está realmente considerando a possibilidade de alguém que é um irmão, que é cristão, não escutar.
não se arrepender. Ele está dizendo: olha, se ele te ouvir, você ganhou ele para Jesus e para você, ganhou o seu irmão. O seu irmão. Mas veja, ainda assim é possível que ele não te ouça, e isso não faz dele menos cristão. A questão é que Jesus, já prevendo isso, vai dar uma segunda etapa. É tipo assim, ó, vai vir mais chumbo quente. Vai vir mais chumbo quente. Meus irmãos, existem pelo menos 3 motivos possíveis para a pessoa não te escutar. A partir daqui. Existem 3 motivos possíveis para essa pessoa não se arrepender. Primeiro motivo, meu irmão, é que você é muito ruim de argumento. Tu é ruim, pô. Tu não soube chegar. Você apresentou uma péssima abordagem. Você não foi cristão. Não se percebeu amor. Não se percebeu carinho e misericórdia. Você foi ruim. Entende? Que não é que o cara não seja cristão. Pode ser, olha, se ele não te ouvir, mas por que ele pode não me ouvir? Eu vou falar sobre 3 motivos. O primeiro é esse. Ele não te ouviu porque você fez errado. Você não soube fazer. Inclusive, o que essas próximas testemunhas vão te ajudar. Porque aí o erro pode ter sido teu mesmo. Porque ele continua sendo chamado de irmão. Estão entendendo? Então, se a pessoa não escuta, pode ser porque você é péssimo na maneira de se colocar para essa pessoa. Então você talvez pode dizer: não, a pessoa, eu falei. Meu irmão, foi lá falar com a pessoa? Falei. E aí? Não, mas ela não quer me ouvir, não. Mas você já parou para pensar que você pode simplesmente ter sido estúpido na maneira que você abordou o tema? Você foi estúpido. Aí o erro já não está nem mais com a pessoa, está contigo. Se for esse o caso, o estrago já está feito. Você não procurou o irmão para reconciliar com Deus e contigo. Você não procurou o irmão em espírito de brandura e misericórdia. O que você fez foi entornar o caldo da panela e agora você vai ter que ir para o próximo passo. Mas ainda é possível uma segunda situação. Sim, eu abordei do jeito certo. Entende que você tem essas 2 possibilidades? Ele não me escutou. Primeiro motivo, eu sou ruim de argumento. Ou fui estúpido. Mas eu também posso ter abordado do jeito correto. Posso ter usado de amor, com raciocínio simples da palavra, tentando a persuasão ao arrependimento, lembrando que não vai ter arrependimento se não houver tristeza. Então, assim, vai ser uma conversa difícil. E foi uma conversa difícil. Não foi fácil, foi triste. Buscando uma tristeza que vem de Deus. Ou seja, você foi com amor, mas você também foi com zelo. Você tentou fazer com que essa pessoa se entristecesse por essa quebra de relacionamento, para que houvesse reconciliação. Mas, e aqui nós temos um segundo motivo possível para essa pessoa não te escutar e não se arrepender. Segundo motivo, ela não escutou porque ela está simplesmente absorta em seu próprio erro, envolvida, cega, apaixonada pela própria situação, sabe? Pessoas que, ao cometer pecado e quebra de relacionamento, elas gostam. Já viu o encrenqueiro? Encrenqueiro é a pessoa que gosta daquilo. Ela não tem paz se não tiver uma intriga, uma quizumba aí. Hã? Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, essa pessoa pode ser você. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente tem a tendência de pensar
em que Jesus está falando para a gente, e está, para a gente ir buscar o irmão que brigou com a gente, não é isso? Mas por que a gente não se coloca na figura daquele que tem que ser corrigido? Porque quando chega a nossa vez, a gente não quer. Pode ser você a pessoa que está cegamente envolvida na alegria de desprezar o seu irmão. Faz sentido isso? Nós temos então aqui uma cegueira espiritual associada a um ego inflamado que cria uma barreira. Você simplesmente já bloqueou o sujeito, você não consegue olhar para essa pessoa. Você não quer mais ouvir, que aliás, pessoas assim, já há algum tempo, amam odiar. Pessoas que não passam dessa primeira instrução de Jesus na resolução, são pessoas que já estão há um tempo na vida criando uma cultura de prazer no repúdio de outras pessoas. Elas gostam disso. É gente que gosta disso. E sem perceber, irmão, esse pode ser o seu caso. Quais são os sinais de que no seu coração você já matou ou está matando o seu irmão? E você faz isso assim, babando, feliz. Inclusive, tentando matar esse irmão para outros também. Quais são os sinais de que mesmo que este irmão venha com bondade e misericórdia tentar se reconciliar com você, você não vai dar atenção? Quais são os sinais que o seu coração já está dando de que essa pessoa vai vir até você e você não vai ouvir? Mas até pelo contrário, você vai passar a acusar essa pessoa de se meter na sua vida. Você vai acusar essa pessoa de ser arrogante, de ser prepotente. Quem é ele? Quem é ela que se acha realmente apto a me corrigir? O problema é que você nem mesmo saca que o arrogante e prepotente que não aceita a correção é você. Mas o coração dá sinais para isso? Dá. Dá. Quais são os sinais que o meu coração dá de que estou entrando em terreno maligno e de que estou cultivando a morte no meu próprio coração? Irmãos, de forma breve, rápida, 7 sinais. Não é porque 7 é um número bíblico, mas é que foi 7. Talvez você esteja mais perto da resposta para sondar o seu coração do que você imagina. Esses 7 sinais que eu vou mostrar, eles funcionam como alertas progressivos. Vocês vão ver que uma coisa chama a outra. Alguns desses sinais podem acontecer ao mesmo tempo, então não é uma regra isso aqui, tá? Mas todos eles vão indicar que existe algo no seu relacionamento que precisa ser tratado diante de Deus. Primeiro sinal: quando você despreza a pessoa no seu coração. Isso é sutil, é leve. No primeiro momento ninguém vê. Ninguém percebe. Você nunca disse em voz alta, mas por dentro, quando você olha para essa pessoa, você já pensa: idiota. Essa pessoa é alguém tolo, inútil, imbecil. Votou no Lula. Votou no Bolsonaro. Otário. Palerma. Você só pensa. Você vai no seu coração começando a criar uma cultura de desprezo. Olha lá. Só porque fez dieta, entrou na academia, se acha superior a mim.
É sutil. Olha lá. Só porque comprou, trocou de carro ou de casa, se acha alguém. É uma pessoa nada além digna do meu repúdio. E eu amo isso. Porque eu me afirmo, porque o meu ego se torna superior a ele quando eu começo a criar os artifícios de desprezo. Afinal de contas, realmente eu sou superior. Meus irmãos, é óbvio que é verdade que existem pessoas difíceis, imaturas, grosseiras. Mas o problema começa quando você olha para isso, quando é verdade de fato, né, pessoas que realmente se sentem superiores a outras porque mora em Alphaville, sei lá, né, no Aqua. Se sente superior porque mora num lugar chique. E isso existe. Mas o problema se encontra em que você observa essa realidade e o seu coração não fica triste, mas ele despreza, entende? Você não sente compaixão daquele que realmente está cego, se achando superior a outros por, pode falar titica no púlpito? Lutero falava coisa pior. Por nada. Pessoas que se acham superiores a outras, por nada. Basta fazer um câncer que essa pessoa cai a ficha da realidade. A vida é breve, curta e incerta. Lutei a vida inteira desprezando e menosprezando outros para agora estar desesperado em não perecer. Daria tudo, trocaria tudo. Fui um tolo. Aí você percebe de novo, né, que tem que ter uma tristeza para essas realidades cair, né? Ao invés de, no seu coração, ter um desejo de redenção. E, meus irmãos, eu estou falando isso, mas eu já senti muito isso aqui também, tá? Tudo bem, eu queria que essa pessoa tivesse redenção, mas eu queria fazer isso batendo nessa pessoa. E quantas vezes eu não quis fazer isso? Algumas eu fiz, de forma errada. Ou seja, ao invés do desejo pela redenção, passamos a criar no coração um desdém, um sarcasmo, um escárnio. Olha lá, realmente se acha. Irmãos, esse é o início da ruptura. E Jesus nos alerta sobre isso. É aqui que o coração ele começa a endurecer e a arrogância começa a substituir o amor. Segundo sinal, quando o sofrimento desta pessoa te alegra. Então, alguém te conta que essa pessoa perdeu alguma coisa, perdeu algo, que foi posta de lado, numa promoção, ou alguém te conta que essa pessoa passou por uma situação difícil e você se sente satisfeito. Ah, teve o que merecia. Veja, você não provocou mal nessa pessoa, mas você se alegrou. E isso revela que, no fundo, você está associando a sua felicidade à infelicidade de outro. Você deveria perceber isso como um sinal profundo de que tem algo errado no seu coração em relação a essa pessoa. E que você tem que cumprir Mateus 18. Você tem que ir até essa pessoa.
Mas nesse caso, inclusive, é você arrependido. Não somente dizendo: olha, eu criei um asco, uma barreira com você. Me perdoa. Mas eu também preciso dizer por que isso aconteceu. Porque você não entendeu o evangelho. Porque você se acha superior. Porque você cometeu tal situação pecaminosa. Entende? Percebe? Vai ter conflito. Vai ter conflito. E vai ter tristeza. Se for a tristeza que vem do Senhor, irmãos, o que acontece? Salvação, correção. Eu vou falar as outras bem mais rápido, tá? Para a gente ganhar tempo. Terceiro, você se irrita de forma desproporcional. Algo que outra pessoa fizesse ou falasse não te atinge, mas porque foi aquela pessoa, pronto. Já cria o caos. Irmãos, eu já falei de púlpito. A mesma coisa que Marcelo já falou. E gente vai criar problema com Marcelos. A mesma coisa. É isso. Você se irrita de forma desproporcional. Depende de quem fala. Quarto sinal, o relacionamento então se torna desconfortável, o clima fica tenso. Quinto sinal, você agora passa a evitar essa pessoa. Sexto sinal, e o sexto já vai para o sexto, sétimo, a coisa já pronto, já está terrível. Sexto sinal, você fala mal. Você gosta. Você gosta. Você cava brecha para falar algo negativo sobre as pessoas. Sabe? Você realmente não consegue se conectar com as outras pessoas pelo que você ama, sabe? Poxa, eu amo futebol. Vamos falar de futebol. Vou falar um negócio aqui que vai chocar alguns aí. Depois eu penso se eu corto isso ou não. Eu amo cerveja artesanal. Vamos falar sobre cerveja artesanal. Eu amo pizza. Vamos falar de pizza. Eu amo Jesus. Vamos falar de Jesus. Pessoas que não se conectam com outras a partir do objeto do seu amor, mas intencionalmente se conectam com outras a partir do objeto do seu desprezo. É Lula, é Bolsonaro, é Alexandre de Moraes, é Trump, é o diabo. Busco as pessoas, no particular, para minar o meu desprezo e ver se essa pessoa concorda comigo. Se concordar, vira um aliado. Se não, é mais um para eu falar mal para outros. Tivemos um indivíduo assim alguns anos atrás, graças a Deus foi embora desse lugar. Amém. Percebe? Gente maldosa, maligna. E não se enganem, esse tipo de pecado ainda pode estar nos rondando. E nós, como irmãos, precisamos, a partir de Mateus 18, confrontar. Não nos render. Como pastor dessa igreja, eu preciso instruí-los. Quando eu brinquei que daqui a 30 dias de férias eu espero voltar e ainda existir uma igreja, eu estou falando sério.
Eu estou falando sério. Porque a igreja entra numa fase de amadurecimento na medida em que ela sabe lidar com essas situações. E, por último, o sétimo sinal, quando a relação rompe de vez. Aí a separação já é visível. E a presença entre as pessoas são marcadas, né, por amargura, frieza. Então, irmãos, 7 sinais de alerta. Se você está nutrindo qualquer um desses sinais no seu coração contra algum irmão aqui, este irmão não vai conseguir cumprir Mateus 18 contigo. Por quê? Por causa desses 7 sinais, você já criou uma barreira, você não vai ouvi-lo. Ele vai ter que ir para o próximo estágio. Próximo movimento. Qual é ele? Você deve reunir outros irmãos cristãos ao seu redor para te ajudar a solucionar essa quebra. Verso 16. Se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, irmãos, aqui, definitivamente, o Senhor Jesus proibiu você de desistir dessa pessoa. Percebe isso? Fulano não me ouviu, então, é o diabo que te carregue. Não. Jesus te proibiu de desistir dessa pessoa, olha só. Porque isso é amor. Isso é comunidade cristã. E ele não somente te proibiu de desistir, mas agora ele comissionou os membros da igreja a se unirem a você no processo de reconstruir relacionamento. E é interessante que nesse segundo movimento, nós somos instruídos a chamar então 1 ou 2 pessoas que junto a você vão tentar persuadir o pecador ao arrependimento. Só que agora, meus irmãos, começa a nascer um novo pressuposto. Se esse irmão não ouvir este grupo de pacificadores, que o verso 16 já nos indica, vai ter um terceiro movimento. Por quê? No segundo movimento é chamado, você diz que tem que chamar 1 ou 2 para serem 3, até 3 testemunhas. Por que isso? Porque esse 1 ou 2, se não se resolver na segunda etapa, vão se tornar depoentes, testemunhas. Vão depor não somente sobre quem está certo ou errado na história, mas vão ser testemunhas de que o primeiro passo foi dado e não houve resolução. Então, por que esses 2? Não é somente para te ajudar, de repente você lembra que você foi ruim de fala, foi pesado. Então, sim, esse 1 ou 2 vão te ajudar a conciliar e mediar. Mas se houver o terceiro estágio, esse 1 ou 2 já vira testemunha no tribunal. E aí, assim, é Jesus dizendo, olha, a coisa está escalando. Você não quis se submeter à palavra de Deus, você não quis se submeter ao seu irmão em amor, vai escalar. E se não resolver, vai piorar. Porque vai ter um tribunal. Ao caminhar, então, para um terceiro passo, meus irmãos, a gente está chegando num pressuposto perigoso. Perigoso. O que é? Qual é esse pressuposto? Será que esse indivíduo não vai se submeter às autoridades da igreja? Será? Veja, é o último passo onde ainda é chamado de irmão. Será que essa pessoa sozinha está certa na sua recusa em se arrepender do conflito do mal com o irmão? Será que esse indivíduo não percebe que isso não diz respeito apenas ao seu particular, mas diz respeito à Igreja de Jesus? Irmãos, vocês estão vendo o que está em jogo aqui? É óbvio, meus irmãos, que Mateus 18 nos dá todas as orientações necessárias para tratar com qualquer tipo de prática pecaminosa. Vamos lá. Aqui nós temos
o Espírito, né, para tratar de qualquer pecado na vida da igreja. Mas me parece que um dos nossos problemas de interpretação de texto é olhar para esse texto e achar que a aplicação de disciplina aqui só se dá para pecado feio. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente olha para esse texto e pensa, isso deve ser aplicado naqueles pecados feios, explícitos, sabe? Por exemplo, adultério, fornicação. Normalmente, pecado que tem a relação com sexualidade são os mais amáveis da igreja, não é? A pessoa quer cair matando. Roubo, hoje em dia depende de quem rouba. Ainda mais se o cara for o dono da igreja. Depende. Se alguém vai se importar ou não com isso. Por exemplo, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a nossa tendência é querer aplicar a disciplina de Mateus 18, vai ser só para aqueles que nós definimos se são fortes o suficiente. Os que são leves, a gente deixa passar. Até porque, quando olhamos para os 10 mandamentos, aquilo que nós consideramos leves, que deveriam passar, são o que nós cometemos. Um exemplo simples aqui, para a gente ganhar tempo, eu botei aqui no meu esboço, ver os 10 mandamentos, não vai dar tempo. Eu ia bater um por um aqui. Mas vamos pro quarto mandamento? Quem lembra qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia do descanso. Não somente para descansar, mas para dedicar ao Senhor. Engraçado. Alguém comete o pecado do adultério e deve ser tratado. Mas a gente não quer ou não se importa de aplicar Mateus 18 para irmãos que não têm o dia do culto ao Senhor como o dia mais importante na sua semana. E é pecado. É pecado. Se o dia do Senhor é um dia que deve ser dedicado à vida com o Senhor, à vida com a família da fé, com a comunidade e com a sua própria vida, por que que nós somos reticentes em falar isso para as pessoas? Vocês estão entendendo o ponto? Nós olhamos para Mateus 18 e achamos que só deve ser aplicado para coisa feia. E olhamos para toda a palavra, e aquilo que nós negligenciamos, nós dissemos, não, isso... Tem uma gíria por aí? Deixa abaixo. Deixa quieto. Meus irmãos, definitivamente, o assunto, olha só, o assunto grave que está sendo tratado especificamente em Mateus 18, então por isso eu disse, Mateus 18 nos dá o que precisamos para tratar de qualquer pecado na igreja. Mas o assunto específico de Mateus 18 aqui é relacionamento. Vocês estão entendendo? É relacionamento. É sobre aquele que quebra relacionamento entre irmãos. E pessoas que quebram relacionamento entre irmãos, se forem até o terceiro estágio e não passarem, devem ser expulsas da igreja. Se essas pessoas não quiserem resolver biblicamente o seu conflito. Para usar o termo do manual presbiteriano, serem demitidas. É óbvio que qualquer outra prática de pecado que um indivíduo obstinadamente queira cometer e não se arrepender, vai gerar também, no último estágio, ser
Eu sei que é um termo, meus irmãos. Nós tivemos uma irmã que nos visitou há algum tempo atrás, alguns anos, que era da área de psicologia e coisa e tal, e em algum momento do sermão eu usei esse termo, né? E ela ficou escandalizada, nunca mais voltou. Me poupou trabalho. É, porque ela, não, a gente não pode expulsar as pessoas, nós vivemos numa era de agregar. E eu tentei explicar, minha irmã, a questão de ser retirado do rol de membro é apenas uma definição pública de uma realidade. Porque pessoas que pecam e amam pecar não são cristãs. Não são. Mas a gente pensa, então, na aplicação para essas coisas muito ruins. Mas o texto está dizendo o seguinte: pessoas que não se reconciliam na igreja, sendo levadas até o seu último estágio, devem sofrer a penalidade. Nós, ou a igreja de maneira geral, tá? Queremos expulsar pessoas da igreja porque em algum momento da vida podem, por exemplo, apresentar dúvidas sobre orientação sexual. Pessoas com dúvidas sobre orientação sexual precisam, à luz das escrituras, entenderem como Deus pensa e trabalha o tema. Né? Mas não. Eu digo isso, meus irmãos, né? Essa geração de hoje é um negócio louco. A escola, então, é assustador. É assustador. A gente pode ter, de repente, um possível adolescente que vai apresentar dúvidas. E se isso é levantado na igreja, mata. Tem que matar. É o que alguns dizem por aí. Não presta. Queremos expulsar a gente da igreja porque não vota no partido que nos interessa. Inclusive dizemos que não são crentes. Ué, meu irmão, o cara pode estar realmente, sinceramente errado naquilo que fez. Mas não é isso que o define como cristão. Queremos repudiar e tocar o terror na vida das pessoas que tiveram deslize de conduta, seja moral, ético ou sexual. Mas temos a tendência de não dar a mínima para gente mentirosa, gente orgulhosa, gente arrogante, gente que se acha superior a outros, tanto no âmbito moral e ético, quanto espiritual, sabe? Não ligamos para pessoas que se colocam diante de outras para difamação. Não ligamos, por exemplo, para pessoas que, quando se tornaram membros, fizeram um pacto aqui na frente. Um pacto de fidelidade e de irmandade entre irmãos na manutenção financeira da comunidade. Pessoas simplesmente negligenciam o dízimo. E a gente não liga. A gente não liga. A gente só liga para coisa sexual. Acho que Freud falaria alguma coisa sobre isso, talvez. A gente não percebe que essas outras coisas são tão pecado quanto e devem ser corrigidos. E se não for corrigido, há exclusão. A gente não liga. E Jesus aqui, meus irmãos, está dizendo. Então veja, eu peguei a coisa e levei até o máximo, não é? Só que Jesus está falando de uma coisa mais simples. Se tiver irmão na igreja brigado, desconfiado, com relacionamento quebrado, que se recusa no coração a se reconciliar,
que busca oportunidade para levantar questiúncula de difamação. Jesus está dizendo que esse indivíduo deve ser tratado de forma intensa, chegando à severidade final, se não houver verdadeira reconciliação. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Meus irmãos, aqui eu vou dar um salto, porque eu iria explicar como este procedimento se dá na igreja presbiteriana. E por que eu vou dar um salto? Porque eu imprimi para vocês. Vou ficar 30 dias fora, né? E os irmãos vão poder pegar com os irmãos da recepção na saída. Cada família pega um. Apesar de ser a mesma capa, tá? Só que percebam que a capa de hoje, ela é o papel simples. Então essa aqui é diferente. O que eu imprimi para vocês, meus irmãos, para vocês levarem para casa, estudarem isso aqui, decorarem isso aqui? Um manual, passo a passo, sobre não somente como lidar com o conflito, mas como a Igreja Presbiteriana do Brasil lida no terceiro movimento que Jesus sugere, que Jesus manda para resolução de conflito, que está aqui no ponto 6 e 7. Quando o caso chega ao conselho da igreja, o julgamento eclesiástico. Verso 7, o propósito da disciplina. Quais são as disciplinas que a Igreja Presbiteriana do Brasil pratica? Como são? Advertência verbal ou escrita, censura pública, suspensão da ceia do Senhor, afastamento de funções ou cargos eclesiásticos e, por último, exclusão de rol de membros em caso de rebeldia persistente ou escândalo público. Como tratar a fofoca e maledicência? Sobre o WhatsApp, redes sociais e comunhão cristã. Sobre o perdão cristão, as divisões que escandalizam o nome de Cristo e que tipo de igreja queremos ser. Aqui. Você vai na saída pegar isso aqui. Esse manualzinho. De graça. Se quiser ofertar também, não fica à vontade, mas é de graça. Para você em família, poder estudar em casa. Quem sabe até algo que pode ser usado durante a semana nos grupos. Por fim, irmãos, se ele se recusar a ouvir, também a igreja considera ele como um pagão, um gentio, um publicano, um cobrador de impostos. Então lembra que eu falei que existem 3 motivos para uma pessoa não te escutar? Primeiro motivo, você é ruim mesmo de conversa, de argumento. Segundo motivo, é porque essa pessoa está obstinada no pecado dela, tá? Mas Jesus diz que é um terceiro motivo. E aí é o quarto movimento. Ela não é crente. Trata como gentio e publicano. Irmãos, como que Jesus lidava com os gentios e publicanos? E aí é outro problema de interpretação. É achar que você tem que matar da tua vida. Jesus tratava com compaixão impressionante. Mas, mesmo tratando com compaixão, nunca os chamava de discípulos enquanto não houvesse arrependimento e fruto de arrependimento. Perceberam? Como Jesus trata gentio e publicano? Com compaixão, mas não são chamados de discípulos. Tratava então como alguém que precisava conhecer o amor de Deus, que precisava de uma dedicação talvez mais exaustiva para crer no Evangelho e se arrepender. Mas não são considerados irmãos. São pessoas que, como um gentio, e o que é um gentio? Alguém que não tem uma verdadeira aliança no coração.
Alguém que pode até, na igreja, ter recebido a marca externa da aliança, o batismo, mas que não é real, que não está no coração. Quem é o publicano? O cobrador de impostos. Quem são essas pessoas? São pessoas que vivem de forma mesquinha. É isso que Jesus está dizendo. Perceba que é isso que ele é. Que ele tem que se arrepender. Mas ele é isso. Uma pessoa mesquinha, uma pessoa que só pensa no próprio bolso. Uma pessoa que só pensa na sua carreira. Uma pessoa que usa Deus apenas como um amuleto para ver se dá certo. Gentios e publicanos, então, são pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, não são um de nós. E esse é o passo a passo de Jesus sobre como tratar um conflito numa igreja. É óbvio, meus irmãos, que em tudo há uma dependência espiritual do Senhor. Os versos finais, apenas resumindo, até porque muita gente entende muito errado isso aqui, sabe? Ó, o que Jesus está dizendo no verso 18 e 19 é que isso que a igreja está fazendo, ele concorda. Está valendo. A mesma autoridade espiritual que foi dado a Pedro e aos apóstolos, agora é estendido para toda a igreja. Muitos usam esse verso, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Já viu aquele negócio assim? Irmãos, hoje o culto está meio vazio, mas se tiver 2 ou 3 reunidos, ele está... Meu irmão, o contexto aqui é aplicação de disciplina, não é culto, não. Então nunca mais use esse texto para justificar um culto vazio. Isso aqui não é culto, não. Você pode usar outros textos para falar sobre a comunhão, sobre Jesus dizendo, estarei convosco para sempre, tudo bem. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que eu estou dando autoridade à igreja. O que Jesus está dizendo é que assim, se isso vier a acontecer com você, entenda, ou se você vê isso acontecendo, entenda que isso não é coisa da cabeça do pastor, ou isso não é coisa da liderança da igreja. É Jesus dizendo que eu estou dando autoridade à minha igreja para, julgando que o sujeito não é crente porque não quer se reconciliar com seu irmão, seja de fato considerado não crente. Então é Jesus dizendo, eu estou junto. Qual é a referência de 2 ou 3 aqui? São as testemunhas que ele mandou reunir. Reuniu a testemunha? Reuniu. O cara não se arrependeu? Não. Levou para a igreja? Levou. O conselho abriu um processo disciplinar? Abriu. O cara não se arrependeu? Não. Tem as testemunhas? Tem. Então Jesus está dizendo, então eu estou fechado com vocês. Ele realmente deve ser considerado alguém que deve ser retirado de algum cargo, de alguma posição, deve ser informado que se tomar da mesa do Senhor, vai morrer. Está tomando veneno para si. Irmãos, eu encerro aqui. Teria ainda algumas aplicações, mas talvez hoje você seja o irmão ferido que desistiu da reconciliação. Talvez você seja o que feriu e está fugindo de correção. Talvez você é o que viu, mas está se omitindo. O Evangelho não nos permite viver em silêncio, distantes, murmurando ou com mágoas, mas nos chama à reconciliação ativa, humilde e cheia de fé, em que o Senhor irá nos reconciliar. Assim como uma vez ele na cruz, pelo seu sangue, perdoou todos os nossos pecados. Somos convocados ao Senhor a tratarmos uns com os outros, crendo no poder desse mesmo sangue, em que podemos, sim, ter uma igreja pacífica. E uma igreja pacífica não significa que não tenha conflitos, significa que os conflitos são resolvidos aos pés do Senhor.